Certa vez, um jovem de pouco mais de 20 anos de idade, sem nenhuma formação acadêmica ou instrução científica, afirmou que não acreditava em Deus. Questionado sobre a possibilidade de evidenciar a sua descrença, ele afirmou que sua fé era baseada simplesmente na disposição de não acreditar. Esta era a única ferramenta que este jovem possuía para dar razão às suas convicções. Muitos corroboram com a ideia de que a fé tem sido um dos elementos mais difíceis de serem compreendidos quando a divergência entra na esfera do sobrenatural em detrimento do natural. O naturalismo filosófico, por exemplo, formado geralmente por ateus evolucionistas, algumas vezes se apropria desta palavra, a fé, para defini-la como vazia, sem sentido ou desprovida de racionalidade. E é neste ponto que se inicia toda a confusão. Sendo a fé um elemento racional ou, na compreensão de alguns, irracional, a verdade é que, como bem definiu o teólogo anglicano Griffith Thomas, ela afeta toda a natureza do homem. Começa com a convicção da mente, com base na evidência adequada. Continua na confiança do coração ou emoções com base na convicção e é coroada no consentimento da vontade, por meio do qual a convicção e a confiança são expressas em conduta. Não há dúvidas de que a fé começa com a convicção da mente baseada na evidência adequada, sendo ela racional ou para alguns irracional. Sobre esse pressuposto, poderíamos dizer que, independentemente de serem ateus ou religiosos, todos estão infectados pela fé, pois a mesma pode ser utilizada tanto para crer quanto para descrer. Mas para o líder do ateísmo moderno, Richard Dawkins, a fé possui uma definição bem diferente, porém repleta de ingenuidade. Ele afirma que a fé é infantil. A fé em Deus é exatamente como acreditar em Papai Noel e em Fada do Dente. Quando se cresce, esquece-se de tudo isso. A afirmação de Dawkins não nos parece científica e ainda pode ser questionada quanto a possuir algum teor filosófico coerente. No campo da ciência e mesmo da filosofia, a evidência necessita de discurso inteligente, sóbrio e fortemente embasado. A argumentação desprovida destes elementos logo choca-se com as próprias fragilidades. Alistair McGrath, percebendo a tal fragilidade, ele afirmou que Dawkins genuinamente parece acreditar que a fé realmente é uma confiança cega, apesar de nenhum escritor cristão importante adotar tal definição. Esta é uma crença central para Dawkins, que determina mais ou menos cada aspecto de sua atitude em relação à religião e aos religiosos. A fé, afirma Dawkins, significa confiança cega na ausência de evidência ou mesmo diante dela. Isso pode ser o que Dawkins pensa, mas não o que os cristãos pensam. Bom, interessante é que quando analisamos o que renomados cientistas afirmam sobre a fé, nós percebemos que há uma disparidade com o significado original da palavra. Nos principais dicionários da língua portuguesa, a definição para fé é diferente daquela que é definida por Dawkins. Fé, segundo o dicionário, significa asseveração, afirmação, comprovação de algum fato. Isto implica em racionalidade e não fé cega, como afirma o cientista da Oxford. Se Dawkins e outros que compartilham da ideia fossem um pouco mais atentos, perceberiam que a definição de fé cega nos dicionários é chamada, na verdade, de fideísmo, que significa doutrina que dá preferência à fé sobre a razão, que antepõe a fé à razão. Esta palavra é apresentada como sendo o oposto do racionalismo, o oposto da razão. Fideísmo significa acreditar como verdade algo que o indivíduo crê como verdade, sem exigir ou procurar qualquer prova ou qualquer veracidade. O fideísmo é um sistema de doutrinas que rejeita o emprego da razão para o exercício da fé. Por este motivo é que Norman Geisler definiu que se alguém não tem razão para não usar a razão, então essa posição é indefensável. Não há razão para que se aceite o fideísmo. Por incrível que pareça, a Bíblia, que muitas vezes é acusada de defender uma fé cega,
ela mesma define a fé como aspecto racional e não irracional. Observe. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3, verso 15. E diz mais: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, verso 37. Isso não significa, é claro, que algumas pessoas que professam ser religiosas e devotas da Bíblia não se comportem, muitas das vezes, de maneira irracional. Mas é importante entender que a irracionalidade é também visível no meio acadêmico e científico. O que estas declarações aludem é que, sendo inspirada, ou para alguns não inspirada, a Bíblia define fé como algo racional e não contrário a isso. A racionalidade não omite o papel da fé, mesmo que tais crenças se baseiem no materialismo filosófico ou no empirismo científico. A razão, ela está diretamente associada aos alicerces da fé e não pode ser confundida com irracionalidade. Nos últimos 20 anos, as discussões em torno da fé e razão se tornaram intensas e bem afloradas. Não há dúvida que Richard Dawkins, por exemplo, se tornou o Nietzsche do século XXI. Os seus livros, os seus artigos e declarações contra o teísmo se acumulam como se houvesse uma verdadeira guerra cognitiva entre religião e ciência. As suas declarações fortes e bem chocantes estimulam uma verdadeira troca de ideias e também, vez ou outra, agressões filosóficas. Dawkins é ateu declarado e, como reconhecido por muitos, age como se fosse o Messias do ateísmo, se posicionando como defensor da causa contra os que se intitulam religiosos. Ele declarou enfaticamente: Deus é muito improvável e levo minha vida na predisposição, observe, predisposição de que Ele não está lá. É aqui que nossa análise se fortalece, pois embora Dawkins seja um cientista de renome, nós percebemos que a sua declaração não se sustenta por conceitos científicos e nem mesmo por um discurso filosófico coerente. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra utilizada por ele, predisposição, significa exatamente ato de predispor, vocação, tendência, pendor, inclinação, propensão, disposição, tendência natural para algo e inclinação. Desta maneira, pode-se inferir que Dawkins fez uso de um discurso apropriadamente baseado em preconceito e se indispõe ao teísmo por desarranjo de ideias e não por argumento científico. Uma afirmação como esta é chocante, especialmente quando ela é vinda deste respeitado cientista. O curioso é que, em outra ocasião, ele mesmo afirmou, como amante da verdade, suspeito de crenças defendidas com vigor que não sejam sustentadas pela evidência. Ora, portanto, com base na própria argumentação de Dawkins, qual é a evidência existente na sua declaração incisiva de que levo a minha vida na predisposição de que ele não está lá? Que base há para tal declaração? Quais as evidências existentes nela? Mais realista que Dawkins foi o geneticista da Universidade de Harvard, Richard Levont, que mostrou que suas convicções materialistas são a priori. Ele não apenas confessou que o seu materialismo não deriva da sua ciência, mas também teve a coragem de admitir que é o seu materialismo que de fato conscientemente determina a natureza do que ele concebe ser ciência. Observe, nossa disposição de aceitar alegações científicas que vão contra o senso comum é a chave para o entendimento da verdadeira luta entre ciência e o sobrenatural. Então ele afirma, não é que os métodos e as instituições científicas de algum modo nos obriguem a aceitar uma explicação material do mundo dos fenômenos, mas, atente, mas ao contrário, somos forçados por nossa adesão a priori. Observe a declaração deste renomado cientista. Somos forçados por nossa adesão a priori a causas materiais, a criar um aparato de investigação e um conjunto de conceitos que produzam explicações materiais, por mais contra-intuitivas que sejam, por mais difíceis de compreender que sejam para os não iniciados.
Que surpreendente declaração, não é? Em suma, a sua fé no materialismo, como ele mesmo confessa, não se origina de sua ciência, mas de algo diferente, como fica um pouco mais claro a partir do que ele diz em seguida. Observe. Além disso, o materialismo é absoluto, pois não podemos permitir um pé divino na porta. No discurso de Levant, não podemos permitir. Não há palavras que demonstram algum tipo de evidência científica. Na verdade, revelam o mesmo pressuposto de Dawkins. Um discurso baseado apenas na esfera das ideias, ou mais precisamente no que chamamos de preconceito religioso. Contrariando a lógica de Levant, John Lennox não deixou por menos ao observar que o materialismo rejeita tanto o pé divino quanto, pensando bem, a própria porta. Afinal, não existe um lado de fora para o materialista. O cosmos é tudo o que existe. Ou existiu, ou jamais existirá. Levant não quer admitir um pé divino na porta e ponto final. O famosíssimo Friedrich Nietzsche também exemplifica esse mesmo fato. Ele escreveu que se fosse preciso nos provar a existência desse Deus dos cristãos, então devemos ser ainda menos capazes de acreditar nele. E ainda foi honesto ao afirmar que é nossa preferência que decide contra o cristianismo, e não, observe, e não os argumentos. Bom, está claro, portanto, que a descrença de Nietzsche, assim como dos demais, está baseada mais em sua vontade ou em seu fideísmo do que no seu intelecto científico. O imunologista George Klein, seguindo as pegadas de Nietzsche, também foi muito honesto ao afirmar que o seu ateísmo não se baseia na ciência, mas é um compromisso a priorístico de fé. Comentando uma carta na qual um de seus amigos o descreveu como agnóstico, ele respondeu: "Não sou agnóstico, sou ateu. Minha atitude não se baseia na ciência, mas sim na fé. A ausência de um Criador, a não existência de Deus é minha fé da infância, minha crença de adulto, inabalável e santa." Como visto, as palavras de Klein evocam exatamente o que tem sido elucidado por Dawkins e Nietzsche. Parece existir uma imersão de conceitos que estão longe dos pressupostos científicos, argumentos que não foram construídos ou emoldurados no laboratório, mas na predisposição de não crer. Paul Davies é outro exemplo de cientista renomado, porém cético. Ele foi incisivo ao afirmar que não é necessário invocar nada sobrenatural nas origens do universo ou da vida. Falando agora de seu posicionamento pessoal, ele afirma que jamais gostei da ideia de uma intervenção divina. Para mim é muito mais inspirador crer que um conjunto de leis matemáticas possa ser tão engenhosa a ponto de fazer que todas as coisas existam. Outro ateu que parece compartilhar das ideias é o brasileiro Mário César Cardoso, zoólogo da USP, que coaduna com esse fato, afirmando: "Para mim, a visão materialista foi uma grande libertação. Eu me sentia grandemente desconfortável com a ideia de um ser superior controlando tudo o que eu fazia. Isto nunca me foi de gratificação e nem mesmo de felicidade." Portanto, poderíamos inferir que muitas discussões parecem estar além do microscópio ou fora dos portões da ciência. Muitos dos argumentos levantados demonstram estar embasados no mero preconceito religioso. Antes de muitos fazerem ciência, é defendido um parecer ideológico, filosófico sustentado meramente pelas palavras e não por experimentos, estudos e pesquisas sérias. Importante levar em consideração que o título de cientista não indica a infalibilidade discursiva. O que torna uma conjectura científica é seu pressuposto empírico, sustentado por suas evidências testadas diversas vezes. Este argumento é válido para qualquer estudante, acadêmico, cientista, sendo ele religioso ou ateu. Não importa a sua academia e nem mesmo quais foram seus renomados mentores, desde que os argumentos estejam solidamente embasados por aquilo que inviabiliza a oposição.
O empirismo parece estar bem distante de algumas dessas discussões quando se insere especialmente o quesito da fé, da razão, criação ou da própria religião. Mais uma vez, cabe aqui a declaração de John Lennox ao afirmar que o fato de existirem cientistas que parecem estar em guerra contra Deus não significa exatamente que a própria ciência esteja em guerra contra Deus. As declarações contra o teísmo, encontradas na literatura ateia, não nos parecem ser embasadas ou baseadas na fé científica, mas simplesmente no fideísmo materialista. Diante desta análise, a conclusão a qual chegamos é que muitos cientistas ateus praticam o fideísmo ou fé cega com mais audácia do que alguns cientistas religiosos. Por isto, Paul Davies, embora cético, ele precisou reconhecer: meu trabalho científico levou-me a acreditar cada vez mais intensamente que a constituição do universo físico atesta um engenho tão assombroso que não posso aceitá-lo apenas como fato bruto. Parece-me que deve haver um nível mais profundo de explicação. Paul Davies, mais uma vez, embora cético em um Deus pessoal, ele precisou reconhecer que estava atraído pela ideia de que existe algum princípio racional por trás do cosmos que conduz a matéria em direção, claro, segundo o conceito dele, a uma evolução para a vida e a inteligência. Ele reconhece que há algo que não pode ser ignorado em toda a estrutura da existência humana e extra-humana. Isto reforça com mais severidade os pressupostos existentes em boa parte das declarações antirreligiosas ou anticriacionistas de alguns ateus. É importante levar em consideração que o objetivo primordial do programa de hoje não é desmerecer o caráter e muito menos a visão científica ou supostamente científica de alguns cientistas que se intitulam ateus, mas evidenciar que nem sempre as discussões são fiéis às deduções e leis que abrilhantam a ciência contemporânea. Por trás dos bastidores e algumas vezes no próprio palco das discussões, os ateus se validam de retóricas amalgamadas de preconceitos e de preconcepções que evidenciam apenas o seu fideísmo ateístico. Portanto, a discussão algumas vezes se prende no mero discurso filosófico, em outros casos, no mero discurso da casualidade. Também fica evidente que há uma compreensão equivocada do termo fé e que a definição para fé cega ou irracional tem a ver com fideísmo ao invés de fé. O mau uso de tais palavras sobrecarregam as incoerências resultantes de tais discussões, tornando confuso alguns dos argumentos ateus. Na verdade, além de confusos, quando cristãos são acusados de praticar a fé cega, o que transparece na verdade é que, além de alguns cientistas ateus confundirem fé com fideísmo, eles é que, vez ou outra, demonstram argumentar sobre a premissa fideísta. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Garimpando a História.